bem-vindos ao Visual Física. Meu nome é professor Clayton. Hoje vamos estar falando sobre gases ideais. Nosso foco é estar trabalhando, desenvolvendo os temas das transformações. Transformação isobárica, transformação isotérmica e transformação isocórica. Beleza? Bora estudar? Espero que vocês gostem. Abraço! E é isso aí, galera. Bora falar então sobre gases ideais. A gente começa falando sobre as propriedades do gás ideal. E a primeira delas é que sempre a gente vai estar trabalhando com um grande número de moléculas, ok? Porém, cada molécula vai ocupar um volume muito pequeno em relação ao recipiente, de forma então que a gente venha a considerar como um ponto, ou seja, como uma partícula. Beleza? Essas moléculas então elas também obedecem às leis de Newton, embora exista um movimento aleatório, elas continuam obedecendo às leis de Newton, e o movimento é sempre livre, exceto durante as colisões que são perfeitamente elásticas e de duração desprezível. Tudo bem? A gente vai levar isso em consideração lá no próximo vídeo, quando a gente for falar um pouquinho sobre pressão aplicada a um gás e etc. Tá bom? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a lei de Boyle. Boyle, que foi esse camaradinho aí, viveu entre 1627 e 1691. Ele desenvolveu alguns estudos voltados a gases, e um deles foi de tentar trabalhar com gás, fazendo variar sua pressão e volume, de tal forma que a temperatura se mantivesse constante. Então ele fixou a temperatura e alterou valores de pressão para obter valores de volume, e depois alterou valores de volume para obter valores de pressão. E o que ele percebeu? Ele percebeu o que esse gráficozinho está mostrando. Ó. Ele percebeu que quando você mantém uma temperatura constante, a sua pressão absoluta ela é inversamente proporcional ao volume. Tudo bem? O que significa então? Significa que eu tenho pressão inversamente proporcional ao volume, de forma que pressão vezes volume, ou seja, o produto da pressão e volume, seja sempre um valor constante. Tá certo? Lembrando que a gente está fixando uma quantidade específica de gás, a gente não pode variar a quantidade de gás ao fazer esse tipo de análise, tudo bem? Senão a gente vai alterar o número de moléculas e automaticamente a gente vai alterar todas as outras grandezas. Bom, esse processo de manter a temperatura constante para poder variar a pressão e volume, nós chamamos de processo isotérmico. Tudo bem? Seguindo as mesmas condições de manter constante a quantidade de gás, Charles, que foi um cara que viveu entre os anos de 1746 e 1823, ele realizou um procedimento, ou vários procedimentos, em que ele mantinha a pressão constante, variando o volume para obter temperatura, ora variando temperatura para obter volume. E o que aconteceu? Bom, ele percebeu que a pressão constante, o volume de uma determinada massa de gás, era sempre diretamente proporcional à sua temperatura. Então, ter um volume diretamente proporcional à sua temperatura significa que volume por temperatura é sempre um valor constante. Tudo bem? E este processo, essa transformação ao qual o gás foi submetido, é chamado de processo isobárico. Tudo bem? Então, quer dizer, já tivemos um primeiro processo em que a gente mantinha a temperatura constante para variar a pressão e o volume, um segundo processo em que a gente mantém a pressão constante para variar volume e temperatura, e existe um terceiro processo, que é a lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac, que viveu entre os anos de 1778 e 1850, ele desenvolveu trabalhos em que ele mantinha o volume constante, e ele obteve uma relação entre pressão e temperatura, de tal forma que para uma certa massa fixa de gás, há um volume constante, a pressão é diretamente proporcional à sua temperatura. Como consequência, nós temos pressão sobre temperatura igual a constante. Isso é chamado de processo isométrico, ou isovolumétrico ou isocórico, aquele que mantém as dimensões constantes. Tudo bem? Temos também a lei de Avogadro, que viveu entre 1776 e 1856, que complementou as leis de Charles, Boyle e Gay-Lussac, dizendo que num processo a pressão e temperatura constante, o volume de qualquer gás ele é sempre proporcional ao número de mols, ao número de moléculas ali presentes. Sendo assim, nós temos que ver sobre N é constante. O que mais que ele observou? Bom, ele observou que um mol de qualquer gás ideal a uma temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, mais ou menos 273,15 Kelvin, tá? A uma pressão de 1 atm, ocupa um volume de 22,413 litros. Ok? Qualquer gás ideal ocupa 22,4 aproximadamente litros de volume a uma temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm.
Essas restrições de pressão, volume e temperatura nós chamamos de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Beleza? Bom, temos a chamada equação de estado, né? Dado que nós vimos que os diferentes gases se comportam da mesma maneira a baixas densidades, é o que nós chamamos de limite de gás ideal, né? Ou seja, trazendo ali para o nosso gás ideal, uma abstração muito útil para a gente, nós vemos que a pressão no estado A multiplicado pelo seu volume no estado A, dividido pelo seu número de mols no estado A, vezes a temperatura no seu estado A, deve ser igual a pressão no estado B, vezes o volume no estado B, dividido pelo número de mols no estado B, vezes a temperatura no estado B, e isso deve ser sempre constante. Isso é a junção da lei de Boyle, Gay-Lussac, Charles e Avogadro. Juntamos todas elas numa única equação, de tal forma que nós conhecemos ela agora como equação de Clapeyron. É uma lei empírica, baseada nas observações diretas de todas as nossas leis, okay? Que diz que pressão e volume, pressão vezes volume é igual ao número de moléculas multiplicado pela constante de Boltzmann, a gente já vai falar um pouquinho dela, vezes a temperatura, sempre trabalhada em kelvins. Tá? A constante de Boltzmann é 1,38 vezes 10 a menos 23. Ok? Se a gente levar em consideração que o nosso número de moléculas ele nada mais é do que o número de mols multiplicado pelo número de moléculas contido em cada mol, que nós chamamos de NA, que vale 6,02 vezes 10 a 23, nós podemos reescrever a equação PV igual a Nzão KT como sendo PV igual a nRT, que é a versão mais clássica e mais conhecida, onde R é a minha constante dos gases ideais, no valor de 8,31 Joule por mol Kelvin. Eu faço uma observação que vai nos ajudar no futuro, dá uma olhada ali, ó, Joule por mol Kelvin. O que é Joule? Joule é medida de energia, então em algum momento isso aí vai estar se relacionando também à energia. Tudo bem? Então, só para lembrar aí rapidamente, nós temos volume proporcional ao número de moléculas, nós temos pressão diretamente proporcional à temperatura, pressão e volume inversamente proporcionais. Juntando tudo isso, dá uma lei empírica, PV igual a NKT, onde K é uma constante, a constante de Boltzmann, no valor de 1,38 vezes 10 a menos 23. Você também sabe, ok, que o seu número de moléculas é dado como o número de mols vezes o número de moléculas por mol, que é o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Podemos então usar o artifício de dizer que o nosso R, a constante dos gases ideais, ele é a constante de Boltzmann multiplicado pela constante ou pelo número de Avogadro. Tudo bem? E é onde a gente chega então em 8,31 Joule por mol Kelvin. Beleza? Lembrando que isso daí é válido apenas para gases ideais. Para gases reais, a gente vai falar no futuro próximo, tudo bem? Vai ter um outro vídeo falando sobre gases reais. E você vai ver que a equação é um pouquinho diferente. Continua tendo uma relação ali com o Joule, como eu falei, continua tendo uma relação com energia. É muito bacana, acompanha. Acompanha que você vai ver, não hoje, no vídeo próximo. Bom, vamos lembrar um pouquinho das unidades de medida, né? Quando a gente está falando em pressão, nós podemos representar em atmosfera, ATM, nós podemos usar milímetros de mercúrio, milímetros de Hg, centímetros de mercúrio, centímetros de Hg, ou em Pascal, ou mesmo quilopascal, embora a unidade padrão do sistema internacional seja sempre o Pascal. Tudo bem? Lembrando, um ATM, 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio, que é mais ou menos 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Temos também as nossas unidades de volume, que as mais comuns, aquela que a gente mais traz para o nosso cotidiano é o litro, e o sistema internacional utiliza metro cúbico. Lembrando que um metro cúbico equivale a 1000 litros. E temos também as unidades de medida de temperatura, que nós utilizamos graus Celsius no nosso cotidiano, não tem nenhum problema, faz parte, né? Mas o sistema internacional ele utiliza o Kelvin. Em outro vídeo, falando sobre escalas termométricas, eu mostro como faz a relação entre Celsius e Kelvin, que diz que a temperatura em Celsius é sempre a temperatura em Kelvin menos 273. Estou aproximando também para não ficar usando ali o 0,15 sempre, tá? Mas se algum exercício em algum momento exigir, uso o 0,15, não tem problema. E agora é hora de a gente dar uma treinadinha um pouquinho, né? Peguei um exercício da Federal do Rio Grande do Sul, que diz assim, ó: considere as afirmações abaixo sobre o comportamento térmico dos gases ideais. 1.
Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura inicial, quando aquecidos sob pressão constante, de modo a sofrerem a mesma variação de temperatura, dilatam-se igualmente. 2. Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. 3. Uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante, tem temperatura T e volume V diretamente proporcionais. Quais são as corretas? Apenas a 1, apenas a 2, apenas a 1 e 3, apenas a 2 e 3, apenas a 1, 2 e 3. E aí, qual que tu acha? Vamos analisar um por um? Dá uma olhada aí, olha primeiro. Primeiro diz o seguinte: gases diferentes aquecidos à pressão constante têm seus volumes aumentados de maneira diretamente proporcional em relação à temperatura. Isso é a lei de Charles. Isto é, sofrem a mesma dilatação volumétrica, ou seja, o primeiro item está correto, ele é verdadeiro. O segundo é o próprio enunciado da lei de Avogadro. Então não tem o que discutir, está certo também. E o terceiro, pela equação geral dos gases perfeitos, aplicada nas condições do processo isobárico, nós temos PV sobre T igual a PV sobre T, todos ali com linha. Tudo bem? Dado que nós temos a mesma pressão, então a gente pode ali dividir por pressão dos dois lados, o mesmo valor. Sobra então V sobre T igual a V' sobre T', portanto também é verdadeira. Ok? Então quando nós aumentarmos a temperatura, tudo bem, de K unidades, o volume também aumenta em K unidades, para manter constante essa relação. Então quanto eu aumentar de um volume, eu aumento de temperatura, sempre na mesma proporção. Beleza? Que significa então que a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Bora lá, tem mais um. Esse é da Escola de Especialistas da Aeronáutica, que diz assim: um cilindro dotado de um êmbolo contém aprisionado no seu interior 150 centímetros cúbicos de um gás ideal, a uma temperatura controlada de 22 graus Celsius e a pressão de 2 Pascal. Considere que o êmbolo do cilindro pode ser movido por uma força externa, de modo que o gás seja comprimido a 1/3 do seu volume inicial, sem, contudo, variar a sua temperatura. Nessas condições, determine em Pascal a nova pressão a qual o gás está submetido. Tudo bem? A primeira coisa que a gente tem que perceber nesse exercício é que ele diz o seguinte: há uma temperatura controlada. O que significa isso? Que essa temperatura ela é constante. Sendo assim, nós temos um processo isotérmico, de tal forma então que se eu for pela equação geral dos gases, eu tenho a temperatura igual para os dois lados. Mas ele me disse que o volume final ele é 1/3 do volume inicial. Fazendo a substituição numérica na minha equação, vou cancelar ali o T0 com T0, vou simplificar T0 com T0, V0 com V0, de forma então que a pressão final seja 3 vezes a pressão inicial. A pressão inicial, que era de 2 Pascal, passa a ser então 6 Pascal. Belezinha? A alternativa correta é a alternativa C. Nosso próximo exercício então é FUN, deu uma modificada para encaixar melhor na nossa realidade, que diz assim: um mergulhador entra em um grande tanque cheio de água, cuja densidade é de 10⁻³ kg por metro cúbico, tendo em uma das mãos um balão cheio de ar. A massa molar do ar contida no balão é 29 vezes 10⁻³ kg por mol. Considere que a temperatura da água é de 282 Kelvin e o balão permanece em equilíbrio térmico com a água. Determine a pressão do balão quando a sua densidade é de 1,5 kg por metro cúbico. Bom, primeira coisa, vamos determinar a pressão do balão quando a sua densidade é 1,5 kg por metro cúbico. Vamos usar lá PV igual a nRT. Tá? E nós sabemos que densidade é massa sobre volume, logo o volume é massa por densidade. E a massa vai ser o número de mols vezes a massa molar. Tudo bem? Reescrevemos então a nossa equação de Clapeyron. Vai ficar então Pnzinho Mzão sobre ρ igual a Nzinho RT. Beleza? Bom, isolamos então, passamos o ρ para o outro lado fazendo o produto, passamos o Nm passando para o outro lado fazendo a divisão, ok? Vamos ali dividir N por N, que vai dar 1, e sobrar os valores de ρ, RT sobre Mzão. Substituímos numericamente, onde ρ vale 1,5, já está em Sistema Internacional de Unidades. A constante dos gases ideais vale 8,31, também em Sistema Internacional de Unidades. A temperatura foi citada pelo enunciado como 282 Kelvin, está ali também no enunciado. Beleza?
E a massa molar é de 29 vezes 10 a menos 3. Também já está em Sistema Internacional de Unidades. Sem precisar fazer nenhum tipo de transformação, executamos toda a parte de aritmética e chegamos a uma pressão de 1,21 vezes 10 a quinta Pascal, mais ou menos. Beleza? Então o valor ali aproximado, e com 2 casas depois da vírgula. Beleza? Eu sempre aconselho você a fazer as modificações algébricas antes de substituir os valores, senão você fica meio perdido. Então eu pelo menos prefiro assim, funciona muito bem. Bora lá? Vamos em frente. Temos também esse exercício da Unicamp para acesso em 2020, que diz assim, ó: o CO2 dissolvido em bebidas carbonatadas, como refrigerantes e cervejas, é o responsável pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna das garrafas, tornando-a superior à pressão atmosférica. O volume de gás no pescoço da garrafa com uma bebida carbonatada a 7 graus Celsius é igual a 24 ml e a pressão no interior da garrafa é de 2,8 vezes 10 a oitava Pascal. Trate o gás do pescoço da garrafa como um gás perfeito. Considere que a constante universal dos gases é de aproximadamente 8 Joule por mol Kelvin. O número de moles de gás no pescoço da garrafa é igual a, e ele te dá ali as alternativas. Bom, o que tem de interessante nesse exercício? É que ele tem um enunciado grande, que assusta, colocando uma situação do nosso cotidiano, que a gente entende o que está acontecendo, e com valores dentro de um sistema usual. 7 graus Celsius, 24 ml, muito fácil de trabalhar com esses valores. Porém, na hora da resolução, na hora de analisar e anotar todos os dados, nós precisamos obrigatoriamente trazer esses valores para o Sistema Internacional de Unidades. Percebe que a gente tem P, a gente tem V, a gente tem T, a gente tem R. O que a gente não tem? A gente não tem N. Então a gente pega a equaçãozinha de Clapeyron, isola o N, ficando então N igual a PV sobre RT, e substitui os valores. Pressão 2,8 vezes 10 a quinta, volume 24 vezes 10 a menos 6, já passado para metro cúbico, tudo bem? Executa ali a transformaçãozinha, traz para o Sistema Internacional. O valor da constante dos gases vale 8, uma aproximação que o enunciado pediu para a gente fazer, ok? E, não menos importante, a temperatura você passa de 7 graus Celsius para 273, mais 273, totalizando então 280 Kelvin já no Sistema Internacional de Unidades. Ao executar esses cálculos, chegamos em 0,03 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 6. Finalizando então em 3 vezes 10 a menos 3 mols. Tudo bem? Isso me requer então a necessidade de marcar a alternativa D. Percebe que é um exercício que assusta um pouco, você olha assim, nossa, peraí, como é que eu vou pensar nisso e tal? Mas não, nota com calma os valores. Na hora que você fizer essa anotaçãozinha vertical ali, você vai ver as grandezas que você tem e vai perceber o que ele está pedindo, o que está faltando. E vai ver que não é um exercício tão assustador assim. Só não esquece de transformar a temperatura para o valor usual do Sistema Internacional, assim como o volume para o valor que nós utilizamos no Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Então é isso aí então, galera. Muito obrigado. Dúvidas, sugestões, @Prof. Clayton, dá um pulo lá no Instagram. Beleza? E é isso aí, espero ter ajudado. Falou, galera. Um abraço. Tchau, tchau.